Especial Informação. Esta quarta-feira, entre as 18 e as 19h30, grande debate entre António Gameiro e Maria do Céu Albuquerque, candidatos à Federação Distrital do Partido Socialista. Um debate moderado por António Feliciano. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Este é mais um especial informação, uma edição que será dedicada à Federação Distrital do Partido Socialista, que irá a votos precisamente nesta sexta-feira, também sábado, num sufrágio onde estarão dois candidatos, António Gameiro e Maria do Céu Albuquerque, que são os nossos convidados para este debate que irá seguir na sua companhia até bem perto das 19h30. Já sabe, pode acompanhar-nos como habitualmente, pelas frequências 98 e 92 FM e ainda emissão em direto pelo nosso site radiohertz.pt com transmissão por áudio e também por vídeo. Vamos então dar seguimento a este debate e vamos começar por António Gameiro, aproveitando já para saudar os convidados desta edição. Bem-vindos, obrigado pela presença. Começo então por António Gameiro e solicitando-lhe de uma forma ainda superficial, porque vamos ter tempo para escalpelizar bem aquilo que o move, mas para já, quais as razões que o fazem avançar novamente para uma candidatura à presidência da Federação Distrital do PS? Bem, muito boa tarde a todos, caros ouvintes. Agradecer o convite e dizer que para o PS, para a Federação Distrital do PS, penso que para mim, enquanto candidato, assim como para a Presidente Maria do Céu Albuquerque, é um gosto que a comunicação social se associe ao PS e dê a oportunidade que precisamos, ou seja, transmitir aos ribatejanos em geral, aos cidadãos do Distrito de Santarém, aquilo que são as nossas ideias para o Distrito e para o seu futuro e o debate que estamos a ter no seio do PS sobre essas alternativas. E eu recandidato-me, portanto, candidatei-me pela primeira vez em 2012, recandidato-me agora, sobretudo depois do exercício de consciência, porque nestas coisas convém sempre começar por aí. E perceber se fiz tudo bem, se fiz tudo mal, se fiz algumas coisas bem e algumas coisas mal, se fiz a maioria das coisas bem e uma pequena parte das coisas mal. E depois desse exercício de reflexão, durante o mês de junho e meados do mês de julho, assim que a Comissão Nacional marcou eleições, achei que me devia recandidatar, porque eu me candidatei com base numa moção, Juntos para Ganhar 2013, reuni uma equipa que foi eleita em congresso com uma única candidatura, que foi a minha, e durante estes 2 anos essa equipa teve um conjunto de personalidades, de quadros políticos, de militantes do PS, que deram o seu contributo de forma alargada e, portanto, houve oportunidade para todos. Os resultados eleitorais que nos propunhamos na moção foram completamente atingidos e a estratégia política de afirmação de um PS renovado e com uma nova geração de atores políticos foi plenamente conseguida. E, portanto, como José Sócrates disse muito bem, quando se ganha não se deve mexer nos líderes. E eu, tendo sido líder estes 2 anos, tendo passado o PS de 9 para 13 municípios, tendo ajudado à escolha de muitos daqueles que ganharam pela primeira vez municípios, tendo preparado as comissões políticas que depois permitiram que houvesse também algum sossego, alguma harmonia dentro das próprias comissões políticas para poderem escolher bons candidatos e serem ganhadores, julgo que era o tempo de, depois dessa reflexão, de dizer sim, dizer presente e dar continuidade a um trabalho que terminará, com certeza, depois deste mandato, no final das presidenciais, portanto, em meados de 2016, portanto, ajudar também que o PS tenha uma maioria absoluta em 2015 e que faça eleger o próximo Presidente da República da área da esquerda e da área da esquerda democrática, do socialismo democrático do PS. Portanto, fiz esse exercício de consciência e achei que estavam reunidas as condições para isso, para poder, de novo, ser sufragado pelos militantes do PS. Portanto, genericamente, já que me pediu só assim uma abordagem mais leve, foi este o propósito de continuar a estar à disposição dos ribatejanos nesta plataforma de ajuda à resolução dos problemas concretos do Ribatejo, que é o PS. Muito bem, damos agora a palavra à candidata Maria do Céu Albuquerque. Obrigado pela presença. E também a mesma questão, como é óbvio, o que é que a motiva para este desafio?
Muito bem, em primeiro lugar queria cumprimentar os ouvintes que nos escutam em casa e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e queria agradecer à Rádio Hertz, na sua pessoa de Feliciano, de esta oportunidade para podermos discutir assim de fonte aberta em fonte aberta aquilo que cada uma destas candidaturas tem para oferecer ao Ribatejo do ponto de vista da construção do projeto político. Queria aproveitar também para cumprimentar o meu camarada e amigo António Gameiro, que aqui comigo partilha este palco hoje neste debate. E começar por dizer que, de facto, esta não é uma candidatura contra ninguém, não é uma candidatura da Maria do Céu Albuquerque contra o António Gameiro, é uma candidatura que representa, essencialmente, a expectativa e a vontade de muitos dos militantes do Partido Socialista Distrital, mas também representa aquilo que é vontade de muitos dos militantes do nosso país. No fundo, que a Federação de Santarém ajude a construir um novo tempo, alicerçada também numa liderança que se pretende para o país, que seja capaz de agregar aquilo que é o descontentamento dos portugueses e das portuguesas, e nomeadamente aqueles que se revêem numa matriz ideológica mais à esquerda democrática, como é o nosso caso, e que em 2015 possam votar no Partido Socialista e dar-nos as condições para podermos governar efetivamente com as melhores condições para podermos ser alternativa ao desgoverno que se sente com este atual governo de coligação PSD-CDS. No fundo, aquilo que pretendo com isso é, representando esta vontade explícita dos nossos militantes, ajudar na construção de um projeto político que devolva a esperança e a confiança aos portugueses e às portuguesas e, em concreto, aqui aos ribatejanos. E quero dizer que não posso concordar com o António Gameiro quando diz que houve espaço a novos atores políticos, pois a Federação, há quase 10 anos, que está entregue ao mesmo eixo de poder. E aquilo que pretendo com isso é criar uma alternativa efetiva para podermos desenvolver este projeto. Tenho construído um projeto político para o Ribatejo. Tenho um conjunto de ideias que não são abstratas, que são ideias que, no fundo, são o prolongamento do meu trabalho, enquanto autarca também. Não tenho troféus de carreira política interna, de facto não tenho. A minha carreira política é recente, a primeira vez que fiz parte das listas do Partido Socialista foi em 2005, mas tenho obra feita, fui a votos 2 vezes e tenho 2 maiorias absolutas, a última reforçada, e portanto tenho a experiência da gestão e da obra feita para as pessoas, ao serviço de um desenvolvimento integrado e sustentado do meu concelho, e no fundo aquilo que me proponho a fazer é capitalizar também para o Partido Socialista este capital que fui construindo ao longo destes quase 10 anos. E, portanto, com este princípio de que não estou sozinha, porque estou com muitos militantes e muitos simpatizantes do Partido Socialista, e porque entendo que este é o novo tempo para o Partido Socialista de Santarém também se regenerar, no sentido de acompanhar a tendência nacional para que isso aconteça, é nesse sentido que aqui estou. Porque quero começar por dizer que há 2 tipos de trabalho que tem que ser feito com os nossos militantes. Há um tempo, nós temos que trazer de novo os nossos militantes para a vida ativa, para devolver a vida que o nosso partido, infelizmente, tem vindo a perder. Mas depois temos também uma vertente externa fundamental, nomeadamente para podermos ir ao encontro dos simpatizantes, das pessoas que se revêem no Partido Socialista e que agora já são em grande número aqueles que se inscreveram para poderem escolher o candidato a primeiro-ministro no dia 28 de setembro, e com estas 2 premissas podermos abrir-nos à sociedade, que o Ribatejo se abra a uma militância mais ativa, uma participação cívica mais efetiva, em que as pessoas possam ter acesso à decisão propriamente, mas depois que os atores políticos possam também ter as condições necessárias para fazerem um trabalho em que as pessoas, os cidadãos, se revejam e se queiram aproximar do partido. E este
é o projeto que quero, com os militantes do Partido Socialista, com os simpatizantes, desenvolver para o próximo período político aqui na Federação de Santarém. Muito bem, está então feita esta primeira introdução de cada um dos nossos convidados. Agora iria pegar nas palavras de cada um para tentar então colocar algumas questões e há aqui, por parte da candidata Maria do Céu Albuquerque, sublinha esta vontade explícita dos militantes, considerando que se calhar o PS não está muito aberto à comunidade e até aos próprios militantes. Sente também, tem sentido nestes últimos anos que este tem sido um trabalho ainda por fazer, ou considera que o PS já está como deveria estar, ou seja, um partido dos militantes e aberto à comunidade? Bem, eu julgo que o PS, nestes 2 anos, deu saltos gigantescos nessa matéria. Portanto, quando eu tomei posse no dia 6 de julho de 2012, o PS tinha menos 1.300 e muitos militantes. E, portanto, quer dizer que durante estes 2 anos, com eleições autárquicas, como as eleições europeias, foi possível construir uma maior abertura, uma maior militância, uma aproximação dos militantes ao partido. Nós, na Federação, organizámos mais de 70 iniciativas, que estão, aliás, plasmadas na minha revista de campanha e que, no fundo, fazem um retrato daquilo que foi possível fazer-se nestes 2 anos, que pede messas com todos aqueles que em Santarém lideraram o PS, e pede messas até com o trabalho dos meus colegas nos restantes distritos do país. Portanto, a todo o tempo fomos sempre recebendo elogios da capacidade de dinâmica e de liderança que a Federação Distrital patenteou. Considera então que é uma federação exemplar? Não. Exemplar na participação, no trabalho político, na dedicação dos nossos autarcas, de freguesia, de município, dos militantes nas suas secções. É evidente que sim. Agora, não a partido isento nem de críticas, nem de falhas, nem de deficiências, isso não. E eu aí concordo com a Maria do Céu Albuquerque, de facto, nós ainda precisamos de caminhar, fazer um caminho para podermos dizer que o PS tem a expressão que deve ter no Ribatejo. Mas para isso temos que trabalhar todos. Ora, eu precisamente encontro na candidatura da Maria do Céu Albuquerque muita gente que já fala disso há muitos anos, mas nunca inscreve ninguém no PS. Portanto, pessoas que já, inclusive, foram militantes, candidatos e presidentes de federação, que hoje a apoiam, que falam nisso também, e se calhar também lhe dizem que é preciso também sublinhar muito esse aspecto, mas que quando foram presidentes da federação pouco fizeram para que isso acontecesse. E, portanto, eu gostava de dizer que nós, nestes 2 anos, rejuvenescemos e regenerámos a federação como nunca aconteceu. Ou seja, hoje não existe senão 3 presidentes de conselhia que eram os mesmos de há 4 anos. Hoje, o secretariado da Federação só tem 2 pessoas que eram do secretariado da Federação anterior. Hoje, o secretariado da Federação tem mais de 50% de pessoas com menos de 40 anos. Tem um número de mulheres como nunca teve e uma participação de mulheres, quer na Comissão Política Distrital, quer no secretariado da Federação, muito forte e com um departamento federativo das mulheres socialistas muito bem entregue à nossa camarada Maria da Luz e, portanto, um trabalho também muito dinâmico feito nessa matéria. Portanto, à crítica de que é preciso mais PS junto das populações, sim, é preciso talvez que os presidentes das conselhias tenham mais essa dinâmica, mas não é à Federação que falta a dinâmica, porque muitas vezes aquilo que aconteceu nestes 2 anos foi que a Federação é que rebocou. Com o meu camarada candidato está a dizer, mas eu vou dar já um exemplo. Aliás, eu tenho aqui vários dados que... Vamos permitir que só dê um exemplo, que é para não perdermos este ritmo de debate. O ritmo é de tal maneira que, por exemplo, nós passámos 2 anos sem que a Conselhia de Abrantes, ela própria, organizasse uma única iniciativa com a Federação. A única vez que fomos a Abrantes a uma iniciativa partidária foi porque a Federação levou lá uma candidata às europeias para fazer um debate. E, portanto, António Gameiro, meu caro muitas vezes é a Federação que leva as conselhias a reboque. Meu caro camarada, eu quero lembrá-lo, os vários convites que lhe endereçámos ao longo, pelo menos, destes últimos 2 anos, e que foram todos declinados. Aliás, posso lhe dizer, inclusivamente, e posso lembrar aqui, que eu fui candidata e que o meu caro colega e candidato
nem sequer no dia das eleições teve a possibilidade de me felicitar pela excelente vitória que tive. E fui eu que no dia a seguir lhe liguei, e depois o único momento que esteve comigo foi no ato da minha tomada de posse. E muito tem feito o Partido Socialista de Abrantes. Aliás, posso lhe dizer que o número de militantes ativos relativamente há 2 anos atrás, e esta parte, é exatamente o mesmo. Diferente é, e depois já lá chegaremos, como é que foi calculado o número de delegados, que para nós até é uma vantagem porque aumentou, mas com o mesmo número de militantes ativos e com capacidade de serem delegados, há 2 anos eram 7 e agora passaram a ser 11. Nós não percebemos critérios, mas eu queria voltar um bocadinho atrás e queria centrar de novo a discussão naquilo que é essencial agora para podermos discutir o que estávamos a discutir em relação à militância ativa e à vida interna do nosso partido. E, na realidade, o nosso partido não está ativo. O nosso partido está em desmoronamento acelerado. Mas não reconhece estas mudanças que o candidato António Gameiro disse ter feito? É que em 2006 o partido tinha 2.535 militantes, em 2014 tem 1.083, 1.113, uma coisa assim. E, portanto, perdeu mais de metade da militância. A lista de inativos são mais de 4.000. Os militantes, enquanto que em termos de simpatizantes, neste momento inscritos, o Distrito de Santarém tem mais de 1.200 pessoas inscritas. Isto faz com que nós consigamos perceber que há aqui uma certa política do eucalipto. Mas atenção, a discussão só aqui um reparo técnico. É que em 2006 não havia esse ficheiro de nem de simpatizantes, não havia, estavam todos em militantes, por isso é que eles eram todos militantes. Hoje António Gameiro, entre os que pagam cotas e os que não pagam. Nós hoje somos o sétimo distrito do país em que temos o maior número de simpatizantes inscritos até à data. E somos dos últimos distritos em número de militantes. Isto deixa-nos sempre numa posição de grande fragilidade. O candidato gosta de referir o número de iniciativas que levou por diante. O número de iniciativas não quer dizer que a qualidade seja correspondente, porque eu pergunto onde é que estão os resultados, onde é que estão inscrições novas. Eu posso dizer que, inclusivamente, na minha conselhia, há vários pedidos há mais de 1 ano, algumas há mais de 2 anos, que não houve sequência ainda por parte do Partido Socialista. E porquê? Um partido que se quer aberto, que quer renovar os seus quadros, não pode continuar a fazer a mesma coisa. Eu recordo aqui que, e este é um dado que é absolutamente conhecido de todos, nós tivemos a Federação entregue durante um período de tempo ao nosso camarada Paulo Fonseca, que quando atingiu o seu limite de mandatos, passou o testemunho ao António Rodrigues. Ele próprio usa isso, e já usou publicamente, dizer que foi utilizado pela Federação para este compasso de espera. Paulo Fonseca volta outra vez à Federação e a seguir o que acontece é que sai o Paulo Fonseca quando é eleito para a Câmara de Orem, e ainda bem, mais uma a Câmara ganha para o Partido Socialista, e depois segue a mesma linha o António Gameiro. E, portanto, é preciso dizer claramente que é preciso criar uma nova liderança, é uma nova forma de fazer política também, porque não estamos, neste momento, num problema moral dentro do nosso partido. Nós estamos num problema político sério, em que os cidadãos se afastam da política, em que a percentagem de abstenção e de votos brancos e nulos é brutal em todos os atos eleitorais, em que nós precisamos, claramente, de olhar para aquilo que os portugueses nos dizem, e disseram-nos nas europeias que não podíamos continuar a fazer igual porque não queriam. Mas disseram-nos também que a atual liderança não está consolidada, porque quando se fazem, a nível nacional, quando se fazem estudos de opinião, nós chegamos à conclusão que 2 em cada 3 portugueses preferem António Costa a António José Seguro para liderar o nosso não somos país. Agora, aquilo que é Federação. importante que nós possamos perceber é que vai haver um novo tempo político criado com os nossos militantes e com os simpatizantes do Partido Socialista
Socialista para esta nova liderança, e claramente o Distrito de Santarém tem que acompanhar este desafio, porque senão ficamos reféns de novo da nossa pequenez e não conseguimos acompanhar aquilo que são os desígnios nacionais. António Gameiro, sem prejuízo de algo que queira acrescentar, tive a oportunidade para e li... não esqueça que me interrompeu, não me deixou desenvolver o raciocínio para dar mais tempo à minha... Sem dúvida, não, está tudo controlado. Claro. Eu queria apenas também, para esta sua intervenção, recordar algo que já teve a oportunidade de dizer numa ocasião em que sublinhou que não é candidato de ninguém. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, de maneira diferente da minha adversária, não me subjugo a nenhuma candidatura. E não sei se vem um tempo novo, se vem um tempo velho. Não sei qual dos dois candidatos às primárias vai ganhar. Sou amigo dos dois, tenho estima pelos dois. Sou Presidente da Federação há 2 anos, nunca recebi ordens, nem permitirei que isso aconteça, de secretário-geral nenhum, porque os secretários-gerais não têm competência, não temos estatutos para dar ordens aos Presidentes das Federações. E, portanto, os Presidentes das Federações muitas vezes é que influenciam as decisões políticas e a orientação política dos secretários-gerais, dizendo-lhe aquilo que pensam. E, portanto, eu não sou candidato do António José Seguro, nem do António Costa. Apoio o António José Seguro e vou votar nele, mas o resultado das primárias vamos ver qual vai ser. Muito bem, então eu gostava de dizer, em relação a isto, que para mim não me é indiferente. Mas eu também não estou a dizer que é indiferente. Eu não estou a dizer que me é indiferente. O que eu estou a dizer é que eu não sou candidato de um nem do outro. E, portanto, sou candidato a António Gameiro, tenho um pensamento estruturado sobre aquilo que é o Distrito de Santarém, conheço o Distrito de Santarém de les a les, e, portanto, tenho um trabalho feito que me permite pensar que com esta rede de 979 autarcas que o PS tem hoje, podemos almejar a um trabalho político diferente, de maior proximidade às comunidades e às populações, neste tempo agora em que há de discussão de ideias que permitam consolidar um programa de governo regional e nacional que permitam ao PS ganhar eleições. E, portanto, todas essas questões que se põem de qual vai ser o resultado das primárias, estar aqui a fazer um exercício de quem é que vai ganhar sem saber, penso que é completamente supérfluo e completamente lateral. Agora, eu gostava de saber o seguinte, eu não sei se as iniciativas têm muita qualidade, se não, mas iniciativas com o Vieira da Silva têm qualidade ou não? Com o Carlos Zorrinho têm qualidade ou não? Com o Francisco Assis têm qualidade ou não? Trouxeram as pessoas para dentro do partido, as pessoas deram a sua opinião, reuniões mais com as associações de produtores do Ribatejo, reuniões com as associações de produtores Hortomelão, com a Associação de Produtores de Tomate, com os produtores de tomate, com as questões... E as consequências, é preciso saber quais foram os frutos desse trabalho. De Benavente, etc, etc. Tudo esse trabalho levou a que o PS tivesse, nas autárquicas, o melhor resultado eleitoral de sempre. Porque começámos a puxar pelas camarada, eu peço desculpa, mas para ajudar os nossos candidatos. Isso não pode ser verdade. Sim, porque quem ganhou as eleições foram os candidatos. Claro, em todo lado, a Federação dá, como é inevitável, um suporte, como não podia deixar de ser, mas quem ganha eleições são claramente os candidatos. Mas o suporte foi bom, muito bom. Então eu pergunto-lhe se no meu conselho, com o reforço da minha maioria, foi lá a Federação fazer algum trabalho, e então como é que justifica os casos onde não ganhou, como o caso de Mação, de Constância, ou, por exemplo, na sua conselhia, onde perderam a maioria absoluta e perderam o mandato. E, portanto, isto, há aqui coisas que não se justificam. Não, mas eu gostava de dizer... Agora, interromperam para concluir. Não, é que é sempre para concluir quando sou interrompido. Vou começar a utilizar a mesma técnica. Não vou deixar a minha colega falar, começa a interrompê-la. Portanto, é fácil. Vamos lá ver uma coisa. Nós, quando olhamos para os apoios que cada um tem, eu olho para pelo menos 4 ou 5 presidentes de Câmara que me apoiam, que dizem apoio porque o António Gameiro me apoiou muito e a Federação me apoiou muito, mas apoio o António Costa. Isto é a prova provada de que as pessoas me apoiam e apoiam a minha candidatura porque reconhecem o trabalho que eu fiz em cada um dos conselhos em prol das suas candidaturas às câmaras municipais. E, portanto, não é preciso dizermos mais nada. Isto é indesmentível. Há vários, ainda hoje saiu uma lista nacional dos apoiantes do António Costa, de presidentes de Câmara, e lá estão vários que me apoiam para a Federação e que apoiam o António Costa. E esses, para a Federação,
não querem mudança nenhuma. Confiam em quem tem provas dadas, em quem os ajudou, e confiam no António Costa e na sua mandatária para as questões nacionais. E eu também isso não me toca muito, porque eu... Não, confiam. As declarações de apoio são públicas. Eu penso que a Maria do Céu também não vai dizer hoje já que aqueles que estão na lista, os presidentes de Câmara, que apoiam António Costa, vamos ver se eles votam ou não António Costa. Não, eles com certeza declaram o apoio ao António Costa a nível nacional, acho que vão votar nele. Declaram o apoio ao António Gameiro, penso que são pessoas de bem, devem, em princípio, votar. E, portanto, para dizer, antes do intervalo, gostava de concluir. Só uma linha. Portanto, para dizer o seguinte, tudo aquilo que nós fizemos, e eu sei que, em consciência, a Maria do Céu Albuquerque, como pessoa de bem que é, reconhece isso, fizemos o trabalho possível, com erros, aqui ou ali, sim, mas um trabalho já de um nível que não estávamos habituados na Federação. E não estávamos habituados porque, de facto, havia uma linha antiga de que o secretariado reunia uma vez mês e meio, a Comissão Política 3 em 3 meses, muitas vezes não se fazia reuniões, não se fazia comunicados, não se tomavam posições políticas e que, de facto, comigo, a Presidente da Federação, às vezes até fui acusado de ter uma dinâmica demasiado forte que as pessoas até, na crise, estavam a sentir um pouco com dificuldades para acompanhar o trabalho da Presidente da Federação. E, portanto, eu julgo que os ribatejanos estão descansados, tem na Federação de Santarém uma direção política e vão continuar a ter, tenho esperança nisso, tenho muita confiança nos militantes, mas o voto é secreto e eu já disse num debate com a Maria do Céu que estamos no Ribatejo, as eleições são como os melões, só no fim de se abrir é que se vê o que é que lá está dentro. Mas penso que podemos prescrutar e esperar uma boa disputa eleitoral, com certeza, com elevação, com debate sobre o sentido do desenvolvimento do Ribatejo, talvez sobre estas questões mais internas que muitas vezes interessam um pouco aos eleitores, mas que deviam interessar mais e que a cidadania ativa devia envolver mais, mas que muitas vezes as pessoas também não querem participar e não é só por causa dos players, porque em muitos distritos deste país existem as pessoas mais notáveis e a participação política também é muito baixa. E, portanto, só para dizer que o respeito pela candidatura adversária é muita, mas há críticas que eu não aceito de bom grado, porque elas também não correspondem à verdade. Muito bem, olha, eu gostava de começar por dizer que aqui há claramente uma marca que diferencia as duas candidaturas. Há uma coerência desde o primeiro momento. Para mim não me é indiferente quem venha a ganhar as eleições primárias, porque eu quero construir com o Partido Socialista aquilo que são as condições para representar a maioria dos portugueses. E a maioria dos portugueses prefere o António Costa e, portanto, é nesse sentido que me proponho trabalhar. Quando diz isso, não estará a condicionar o futuro? Imaginemos não que ganhe as eleições para a distrital, mas que António José Seguro possa ganhar as primárias. Deixe-me só dizer-lhe que eu nem sequer posso concordar, aliás, como pude ter a oportunidade de manifestar, em que as eleições federativas possam acontecer a esta altura. Porque esta não é a questão prioritária do nosso país. A questão prioritária do nosso país é a escolha do candidato a primeiro-ministro, nomeadamente através deste processo de primárias que foi aqui agora inventado à última hora para resolver um problema interno do Partido Socialista. A própria comunicação social já vai dizendo que a esta altura as eleições federativas são as primárias das primárias, porque é expectável que o número de federações que venham a ser ganhas por um ou por outro candidato sejam a alavanca para o dia 28. E, portanto, não me é de todo indiferente. Aliás, a outra candidatura acusa-me de oportunismo político por me colar ao António Costa e diz que me estou a subjulgar, que foi aqui a expressão utilizada e não oportunismo. Eu quero lembrar os nossos ouvintes que talvez todos estejam recordados o dia em que o Partido Socialista perdeu as eleições, em que levou um cartão vermelhíssimo dos cidadãos, porque estávamos num processo dificílimo já do ponto de vista da nossa economia e das questões sociais subjacentes. E eu recordo-me, e muitos dos portugueses recordam, que à saída do Hotel Altis, onde o Partido Socialista sempre se reúne nos atos eleitorais, há uma pessoa que desce, e que foi o António José Seguro, acompanhado do candidato António Gameiro agora, e que diz, ainda ao morto não tinha saído da sala, que estava disponível para assumir a liderança do partido. E esta não é a minha forma de trabalhar. Esta não é a minha forma de fazer política, não é o vale tudo. E, portanto, eu entendo, e sou candidata também por isso, que havendo um diretor de campanha que foi assumido desde o primeiro momento
como diretor de campanha do António José Seguro, que claramente tem que haver também uma representatividade dos militantes do distrito de Santarém para poderem trabalhar, para haver um equilíbrio também no trabalho que tem que ser feito, até porque senão o camarada e aqui candidato não estava a enviar mensagens a simpatizantes a dizer: amigo, inscreve-te por favor nas primárias do PS para votar António José Seguro, grande abraço António Gameiro. Claro que estou. Não pode, é do meu telemóvel. senão isto não vou é dar coerente. 1 minuto e meio Não mesmo pode para ser finalizar coerente. esta primeira parte, para acrescentar algo. Claro, bem, eu quero dizer que não respondo por atos nem palavras de ninguém, e aquilo que cada um diz em cada momento deve responder por isso. Portanto, é simples. Eu assumi um compromisso de, enquanto diretor da campanha do António José Seguro no distrito, não escrever e não comunicar com militantes enquanto decorresse a minha campanha para a presidência da Federação sobre a disputa dele próprio com o António Gameiro. Mas neste António caso são os simpatizantes que estão aqui em causa. Eu peço desculpa, são eles que também vão escolher o candidato são cidadãos, a primeiro-ministro. São cidadãos que eu comunico como a Maria do Céu comunica com todos. Era o que faltava, era que eu estivesse limitado nesse direito. Tenho tanto direito como qualquer outro cidadão. Apelo aos cidadãos, todos do Distrito de Santarém, que votem António José Seguro por uma questão de coerência e uma questão de justiça. Não, Agora, isso não é nada isso é uma coerente. questão, Aliás, antes pelo isso é uma questão que não tem a ver diferente com os militantes. quem É que vai amanhã ganhar. e no sábado, quem vai apreciar da bondade das moções, das estratégias políticas e eventualmente alguma condição mais ou menos personalizada dos candidatos, são os militantes do PS. E a esses, até ao dia de hoje, ainda ninguém viu que o António Gameiro andasse a fazer nenhuma sessão exortando as qualidades do António José Seguro, ou até fazendo que crítica fosse ao outro candidato. Não é verdade. Que eu não fiz. Não é verdade. Em público não fiz. Eu ouvi-o em Santarém, através das redes sociais, a dizer inclusivamente que o António Costa, que é o opositor do António José Seguro, o que é que vinha fazer aqui a Santarém, que não tinha vindo cá nunca, que não tinha feito trabalho, de tal maneira que o António Costa, quando veio a Santarém, sentiu-se na necessidade de lembrar os nossos cidadãos daquele que foi o trabalho importantíssimo, nomeadamente quando foi Ministro da Justiça, nomeadamente abrindo aqui no nosso... Mas isso não é no partido, isso é no Não, governo. desculpa, Mas para dizer o seguinte, é que eu disse isso antes de ser candidato, é que é preciso sermos falar... rigorosos. Não, é que eu falei em público caro, na apresentação da candidatura do António José Seguro em Santarém, antes de eu ser candidato. É que eu só apresentei a minha candidatura, só apresentei a minha candidatura dia 7 de julho. No dia 14 de julho veio cá o António Costa. O António José Seguro veio cá em junho. E, portanto, quando eu falei em público, em cima de um palco em Santarém, não era candidato a presidente da Federação. Não era, eu só apresentei a minha candidatura. Só apresentei a minha candidatura dia 7 de julho. Já tinhas anunciado a tua candidatura, António Gameiro. Muito bem. Nós não podemos ser incoerentes. Não tinha. Vamos ir para o primeiro intervalo neste especial Informação. Voltamos já de seguida. Estamos de volta, esta é a segunda parte deste especial Informação dedicado às eleições da Federação Distrital do Partido Socialista. Temos connosco os dois candidatos a sufrágio, precisamente António Gameiro e Maria do Céu Albuquerque, que pode continuar a acompanhar-nos através das frequências 98, 92 FM, nosso site radiohertz.pt, transmissão em direto para todo o mundo por áudio e também por vídeo. Seguimos na sua companhia até bem perto das 19h30. Vamos então, e vou começar por sublinhar para quem nos ouve e para quem nos vê que as intervenções dos nossos convidados estão a ser cronometradas, por isso não haverá aqui uma grande discrepância em termos de tempo, ninguém ficará prejudicado, a não ser por poucos segundos, mas isso também não poderá acontecer, mas também não é deliberado. Vamos então dar seguimento a este debate, já tivemos a oportunidade de registar que há aqui então alguns desentendimentos, percebe-se, porque se calhar também não haveria então espaço para estas duas candidaturas. Aquilo que eu queria aqui tentar perceber junto de ambos é se estas vossas intervenções já aqui sublinharam que têm uma amizade em conjunto, e isso não, como é óbvio, nada tem a ver com esta candidatura, mas quem nos ouve, quem nos vê, perante aquilo que tudo já foi dito, pode ficar com a ideia de que temos um Partido Socialista, e agora à escala distrital, já vamos falar nacional, mas temos um Partido Socialista
dois partidos socialistas, aliás, divididos, será um exagero, Maria do Céu Albuquerque, ou não? Claramente. Aliás, em democracia, aquilo que é expectável que aconteça é a discussão de ideias, de projetos, de opiniões. Foi assim que o Partido Socialista me ensinou a pensar. E, portanto, mas isso acontece desde quando? Essa divisão? Isto não é uma divisão. Isto há, claramente, a esta altura, um projeto em que eu me revejo e um projeto em que o António Gameiro se revê. E, portanto, cada um entende que com as suas ideias, com os seus projetos, que consegue fazer para a Federação de Santarém, e diferente do outro. E é nesse sentido que nós nos propomos a eleições. É evidente que, do ponto de vista democrático, na Federação de Santarém, há praticamente uma década que só houve um mandato em que o António Rodrigues apresentou candidatura e o Nelson de Carvalho também, porque todo o resto do tempo tem acontecido exclusivamente para um candidato. E isto nem sequer é salutar do ponto de vista democrático. O que importa é que as pessoas possam ter a abertura, à vontade para se exporem e poderem lutar para aquilo que entendem que é melhor. E é por isso que aqui estou. Mas quero lhe dizer mais. Mas um candidato não pode ser sinal de que as coisas estão bem e que não valerá a pena mudar? Não sei se poderá acontecer isso. Eu posso lhe dizer que, inicialmente, tive algumas dúvidas relativamente à apresentação desta minha candidatura. Em concreto, porque do ponto de vista pessoal tinha algumas limitações que eventualmente podiam criar-me alguns obstáculos durante este verão, questões da minha vida pessoal, mas que também houve um conjunto de camaradas militantes que me disseram e que me ajudaram a pensar esta decisão e que inicialmente cheguei a pensar chegar a um acordo com o António Gameiro acerca desta candidatura, que pudéssemos juntos construir, aliás, como acontece noutras federações, por exemplo a do Porto, José Luís Carneiro, assumiu que não havia uma outra candidatura, há uma única, em que essa candidatura suporta os militantes que apoiam o António Costa e suporta os militantes que apoiam o António José Seguro. E, portanto, também eu tive a intenção, e cheguei a formalizá-la junto ao António Gameiro, para podermos apresentar uma candidatura única. E a resposta? Não tivemos essas condições, porque o António Gameiro entendeu que este pedido de negociação, digamos assim, primeiro que eu não tinha estatuto para poder efetivamente chegar a uma proposta destas, mas por outro lado também o António Gameiro entendeu que nós, e que eu em concreto, estava aqui à procura de um protagonismo e de um lugar, e não estou. Eu estou aqui verdadeiramente para ajudar o meu partido a crescer, para fazer um bom trabalho, para de facto podermos ganhar as eleições em 2015, como os portugueses esperam que venha a acontecer, e que as políticas do Partido Socialista possam servir para tirar o país deste marasmo em que nos encontramos e possamos ter as condições de desenvolvimento e crescimento que os portugueses querem e merecem. E, portanto, a essa altura, ainda tentei chegar a esse acordo. A partir do momento em que não foi possível chegar a um acordo desses, então apresentei-me a votos com uma equipa para poder apresentar uma alternativa capaz de acompanhar este novo tempo que vai acontecer no Partido Socialista. É importante então perceber porque é que não houve acordo. Bem, primeiro a questão da divisão, eu concordo. Exatamente, a questão da divisão. Nós temos uma divisão sobre ideias, sobre projetos, sobre formas de estar com certeza na vida e na política, mas não é isso essencialmente que nos divide. A questão que nos divide é a ideia para o distrito, um projeto político que neste caso, com um determinado sentido, assente na minha moção, e a candidata e a minha amiga Maria do Céu Albuquerque, com base na dela e com uma estratégia que é dela. Isso só dá razão àquilo que o povo diz. É que o PS é o partido da liberdade, da democracia, do pluralismo.
E, portanto, nós estamos hoje a ter um debate plural, aberto, na sociedade ribatejana, acerca daquilo que é o futuro e que deve ser o futuro do Ribatejo, afastando, de facto, este abandono a que o Distrito de Santarém está remetido por este governo, sem nenhum tipo de investimentos. Repare que ainda agora se fez um plano estratégico que, para os investimentos na área dos transportes, com fundos comunitários, nem se fala do Distrito de Santarém. Passa ali de uma linha do Norte, eventualmente, com algum investimento na zona de Santarém, mas uma coisa tão vaga que ninguém pode garantir que haja qualquer intenção de investimento. E, portanto, quanto a isso, eu acho que o PS ganha com esse pluralismo, com essa candidatura. Quanto às condições ou não. Mas não sente que alguém se terá afastado da discussão, da vida do partido, por não estar de acordo com algumas supostas ideias? Isso é em todo o lado. Em todo o lado. Sim, isso existe em todo o lado, não é? Não é só nos partidos políticos. Repara aí a crise associativa que nós vivemos, às vezes, para encontrar pessoas para uma direção de uma associação ou para até fazer listas para uma junta de freguesia. Há muita gente que não se revê. Aliás, eu tenho sentido em todas as 21 reuniões que fiz em cada um dos concelhos, pessoas que se afastaram do Partido Socialista e que dizem que sentem neste momento que é possível voltar a ter o Partido Socialista com a força e com a dinâmica que todos nós lhe conhecemos. Aliás, eu estava aqui a ouvir o António Gameiro e a ouvir as suas questões e estava-me a lembrar daquela frase tão célebre do nosso partido: quanto mais luta aquece, mais força tem o PS. Muito e, portanto, é nisso que nós estamos a trabalhar. António Gameiro. Sim, essas pessoas que a minha colega tem encontrado, de facto desiludidas com a política, mas não é com a política nem com a atividade da Federação, porque também são pessoas que não participam nessas inúmeras iniciativas. Não é verdade, não participam, nem aparecem. Então diz lá um exemplo de um militante que tenha aparecido em algum... Porquê que os presidentes de Câmara deixam de ir às comissões políticas? Porquê que temos comissões políticas... Porque misturam problemas nacionais com problemas distritais, essencialmente. Porquê que nós temos conselheiros com 400 militantes, com 300 militantes e que depois não conseguem reunir a sua comissão política? Conseguem reunir. Porque não têm quórum para isso. Não sei qual é que não consegue reunir. Há qualquer coisa que não bate a bota. A Comissão Política Distrital nunca deixou de reunir por falta de quórum. Nunca. Que essa é que me diz respeito. Bem. E, portanto, eu gostava de dizer o seguinte. No PS Porto tinha havido uma disputa. Renato Sampaio, José Luís Carneiro. E cada um sabia quantos votos tinham. E o acordo foi feito entre esses dois. O acordo foi feito entre esses dois. E, portanto, aquilo que eu disse aos camaradas que me vieram propor um acordo foi dizer, bem, mas vamos partir para esse acordo com base em que percentagem de votos? É que eu tive 100% dos votos e, portanto, não sei quantos votos... Porque não havia outra candidatura. Não, mas podias ter candidatado. Mas já tinhas condições, já eras militante, há mais de um ano com cotas pagas, podias ter candidatado. Portanto, digo-te a ti o que o António José Seguro não disse de forma clara o ano passado, quando o António Costa quis criar um problema na Comissão Política, dizendo que queria ser candidato, dizendo já não volta atrás, agora disseste aqui que querias ser candidato, vamos para eleições. Porque eu sou sempre a favor de uma boa demanda política. Não aí nos tribunais, que isso é outra questão, mas na questão política, um bom debate com os militantes a participar, como aqui reconhecidamente nós estamos a ser capazes de fazer no distrito todo. Eu acho que isto é vantajoso para o PS. Eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir percebem que estão aqui duas pessoas do setor político que têm um sentimento enraizado sobre o Ribatejo, que o conhecem e que querem discutir o seu futuro. Eu acho que isso é importantíssimo. E, portanto, se eu tive, entre aspas, alguma culpa em haver duas candidaturas, sinto-me muito honrado por isso. Acho que, aliás, as palavras da minha adversária acabaram de o reconhecer. É, de facto, isto que faz do PS um partido forte plural, e quando a luta aquece, o PS tem mais força. Eu penso que o PS, desta disputa nacional, desta disputa distrital, se todos forem capazes de fazer o debate elevado que eu tenho feito com a minha adversária e a minha amiga Maria do Céu Albuquerque, julgo que vamos ser capazes de dizer às pessoas: estão aqui dois candidatos que garantem confiança do meu voto nas próximas legislativas no PS, porque o PS está entregue a gente que sabe pensar pela sua cabeça, que tem vontade de trabalhar em prol do Ribatejo. Ou seja, quando diz que, quando falamos de acordo, se esse acordo existisse, então, pelas suas palavras, podemos depreender que só iria beneficiar a candidatura de Maria do Céu Albuquerque? Não pus isso nesses termos. Não, repara, eu nestas questões nem sei o que é beneficiar ou prejudicar. Porque, repara, os militantes do PS são todos bons, os que apoiam a Maria do Céu, os que me apoiam a mim. Eu tenho os do PS como muito bons, gente equilibrada e capaz. Claro, também há exceções, eu não estou a dizer que no PS não há exceções, o PS reflete a sociedade. Não, mas eu não ponho isso desse ponto de vista, desse equilíbrio numérico e expressivo dos resultados. O que eu acho é que isso foi possível porque havia um resultado anterior que lhe permitiu fazer acordo. Aqui não havia. Bem, se me têm dado tempo, como eu pedi neste momento, porque apanharam-me no dia 10 de julho às 3 da tarde e eu tinha que dar uma resposta até ao meio-dia, dia 11.
E eu, dia 11, às 2 da tarde, ia trabalhar para fora, numa deslocação profissional. Não fomos nós que impusemos esse... Não, foi exatamente. Foi o diretor de campanha, presente é que me disse que eu tinha que lhe responder até ao meio-dia. E, portanto, a pessoa está aí. Se eu estiver a dizer alguma coisa que não seja textualmente assim, peço que me desmintam. E porquê é que considera que havia essa pressa? Porque o António Costa, no dia 14 de julho, ia apresentar a sua candidatura a Santarém e a Maria do Céu Albuquerque queria apresentar ou não, queria saber, e eu não estaria cá mais. Portanto, eu na sexta-feira ia-me embora, dia 11 de julho, e só regressaria dia 17 de julho, de madrugada, como regressei. Mas houve coisas muito estranhas a acontecerem nesse dia, e de facto as coisas precipitaram-se de forma incrível, porque uma das condições que nós tínhamos colocado era de podermos construir juntos a moção, de a discutirmos juntos. E antes de termos chegado ao acordo, à data que era previsto em que pudéssemos acordar, foi colocado na rua um e-mail a convocar os militantes para uma sessão de esclarecimento sobre a moção que o António Gameiro se propõe apresentar, e, portanto, excluía a nossa negociação, porque não nos foi falado. Não nos foi. Não, foi antes. Eram 14h15 quando telefonei, quero e lembrar, só foi posto na rua 5 dias depois. Quero lembrar também que, infelizmente, aquilo que diz o camarada António Gameiro, que felizmente o nosso partido tem excelentes quadros, existem outros que deixam algumas reservas, e nomeadamente que vêm para as redes sociais, e houve em concreto, um camarada nosso, que antes de termos chegado a um possível acordo, coloca imediatamente um boato a correr sobre a minha pessoa nas redes sociais. Aliás, acho que, de facto, entre mim e o António Gameiro sempre houve um respeito muito grande, o que não tem acontecido com a minha candidatura por pessoas da sua candidatura. Em concreto, e posso dizê-lo, ser tratado uma pessoa, qualquer que seja, neste caso, um Presidente de Câmara ou uma Presidente de Câmara, e que já foi a votos 2 vezes, que ganhou eleições com maioria reforçada, e que alguém vem dizer que ainda tem que virar muitos frangos, e esse alguém é daqui de Tomar, e foi o Luís Ferreira, eu acho inadmissível que se tratem camaradas com este... Mas é das duas partes. Com este desprimor. Aquilo que estão a dar a entender a quem nos ouve uma coisa... Estão a acontecer jogos de bastidores. Isso há em todos os lados, mas há pessoas de facto que não têm contenção naquilo e não percebem os limites até onde podem ir. E há uma discussão de alguns militantes de lado a lado que, pelos vistos, pelo que me contam, não têm grande a calúnia, repito, a calúnia é uma coisa que não faz parte da minha candidatura, da minha forma nem da minha, portanto eu não fazer política, qualifico ninguém, e não me revejo nessas questões. Nem eu, mas é de parte a parte. Mas imagino que agora queira falar dos projetos e daquilo que achamos que tem que ser também o fundamental. Tenho aqui 1 minuto e 12 para António Gameiro, e por isso vou tentar aqui conjugar com esse tempo, e começava por lhe perguntar então quais é que são as prioridades. Ainda há pouco falou nessa estratégia, e também tem sublinhado ao longo destes últimos tempos que Santarém, entenda-se, o distrito, não só o concelho, tem sido esquecido. Haverá força para fazer ouvir a voz de Santarém no futuro? É evidente que sim. Nós, quando saímos do governo em 2011, deixámos um conjunto de comprometimentos do ponto de vista do investimento público em Santarém, que, dadas as condições financeiras do país, se percebeu que não era possível em 2012 e 2013 executar. Só que o problema é que já vamos em meados de 2014, vamos a caminhar para 2015, e o Governo, a direita e a maioria não levantam nenhuma questão, não levantam o véu, nem sequer se sabe de nenhum procedimento tendente a lançar nenhum concurso para investir, seja o que for, no Distrito de Santarém. Mas porquê? Porquê que há essa indiferença? Está parado. Claro, está tudo parado. O quadro comunitário está parado, e nós não sabemos sequer quando é que há um regulamento para qualquer tipo de investimento que venha a ser feito no país inteiro. Eu recordo-me que isto é uma questão nacional. O atual Presidente da Câmara Municipal de Viseu, quando era deputado, no momento em que, em 2009, não arrancavam os fundos comunitários, ele fez uma intervenção a 7 de fevereiro de 2009, portanto o quadro comunitário tinha arrancado a 1 de janeiro, ele a 7 já estava a dizer no plenário da Assembleia da República: onde é que está o governo PS, quando é que começamos a executar? E agora, esses próprios autarcas, hoje autarcas, já foram membros do governo, e toda a direita não dizem quando é que arrancamos com os fundos comunitários. Mas eu ia aqui entrar já noutra coisa, é que nós não temos não só nenhuma esperança
com este governo, nem temos ideia de nenhum investimento estratégico no Ribatejo. E o Ribatejo paga impostos. Tem gente que trabalha de sol a sol, que cumpre integralmente as suas prestações com o fisco e com o Estado e quer ser remunerado, em parte, com serviços públicos. E aquilo que nós temos visto é que o governo só corta, não só nos nossos salários, nas pensões, não é? Nos subsídios sociais e nas contribuições, mas, sobretudo, encerra serviços, afastando os serviços públicos, que são a retribuição pelo pagamento dos impostos, sobretudo aqueles que estão mais próximos dos cidadãos. A saúde, a justiça, a segurança social, os serviços de emprego, a informação social, etc. Portanto, nós precisamos muito de um outro governo, um governo do PS, forte, que olhe para isto, e precisamos de uma liderança distrital que saiba e que conheça e que seja capaz de reivindicar com força política, mas com inteligência, e criar condições no Ribatejo para que a sociedade ribatejana se rebele contra isto e se junte ao PS numa onda e num crescendo até às eleições legislativas que varra do espectro regional e nacional o governo de direita. E, portanto, julgo que nem se conhece ninguém, nem nenhuma figura da direita hoje no Ribatejo que possa ser um interlocutor, seja para o que for. E, portanto, nós estamos mesmo a precisar que o PS se afirme definitivamente como alternativa no Ribatejo e sobre isso julgo que não temos nenhuma ideia. Aliás, a qualidade deste debate demonstra isso. Eu queria recuperar, já por aqui passaram muitos presidentes de Câmara e Maria do Céu Albuquerque também é Presidente de Câmara, é Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e muitos dos lamentos convergem num sentido, é a interioridade. De algum tempo a esta parte, há mais queixas nesse sentido. Aquilo que eu queria aqui tentar passar, que vocês passassem para quem nos ouve, é se de facto esta interioridade é criada por nós próprios ou é imposta pelo Poder Central e se há uma solução efetiva para que esta contrariedade possa ser regulada. É criada claramente pelo Poder Central. Há um tempo porque ainda não foram criadas as regiões administrativas, ainda não houve a capacidade de organizar o Estado em função das regiões e o Partido Socialista tem aqui um papel determinante que é centrar de novo este assunto na agenda política e centrá-lo de forma correta, não deixando espaço para populismos e falsas questões que o desvirtuam, como aconteceu há uns anos e o retiraram da agenda política, e aí quer dizer que a nossa moção e a moção que também subscrevo do António Costa é muito clara em relação a esta matéria. Criar as regiões, criar condições, nomeadamente para que as CCDRs, as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, não sejam o braço armado do governo, mas sejam sim eleitas democraticamente e legitimadas, no fundo, pelo voto do povo. É essencial que isso aconteça, aliás, é isso que aqui temos previsto. Hoje aquilo que se sente no nosso território é uma situação completamente aberrante. Nós continuamos a depender da região de Lisboa e Val do Tejo, e bem, do meu ponto de vista, mas, no entanto, agora governo nesta legislatura, mas também o mesmo partido há um tempo atrás, cria condições para acabar com o Distrito de Santarém e perdemos completamente a identidade. Há um tempo, porque acabou com o governo civil e porque separou o nosso distrito em duas NUTs, onde a Lesíria vai à NUT maior, à região do Alentejo, buscar a sua estratégia e alavancá-la com os fundos comunitários a partir daí, e nós, no Médio Tejo, vamos a Coimbra. E depois não votamos em nenhum dos conselhos estratégicos a nossa estratégia, mesmo com dinheiro envolvido, mas depois vamos fazê-lo a Lisboa quando a estratégia não é nossa. E, portanto, é urgente centrar a regionalização e a consequente reorganização também administrativa neste processo. E eu lembro aqui um processo que foi fraturante nesta legislatura, que tem a ver com esta reforma administrativa do Estado e que diz respeito, por exemplo, às freguesias. Aquilo que aconteceu no nosso país foi retirar no fundo, a legitimidade aos cidadãos para exercerem esta política de proximidade tão essencial para se substituir inclusivamente ao próprio Estado Central, que vai abandonando cada vez mais as pessoas. E, portanto, e haverá alguma hipótese de voltar atrás ou não? Claramente, aliás, já ouvi o António Costa dizer que, quando for Primeiro-Ministro, vai dar a possibilidade
das próprias câmaras municipais e as assembleias municipais se poderem pronunciar sobre este assunto. Não que seja uma reforma imposta, mas que sejam as próprias comunidades a decidir o que é melhor para si. Porque hoje a reforma está feita, mal feita, agora tem implicações sérias desse ponto de vista. Queria voltar ainda a esta questão da regionalização. Para nós faz todo sentido que a Lesíria com o Médio Tejo possam de novo estar juntas neste processo de desenvolvimento integrado e sustentado, aliás, tendo por base um excelente recurso endógeno que é o Tejo, que nos une mais do que nos separa, mas depois que possamos também criar condições para que o Oeste faça parte desta estratégia integrada de desenvolvimento. É essencial. Assim como a descentralização de competências, porque aquilo que temos vindo a assistir por parte do atual governo, da descentralização de competências para as autarquias, para as juntas de freguesia, para as comunidades intermunicipais, não significa nada. É tirar areia para os olhos das pessoas. E nós precisamos verdadeiramente de ter a capacidade para que em cada concelho, em cada freguesia, em cada sub-região, em cada região, a todo o tempo possamos decidir o que é melhor para os nossos cidadãos. Eu costumo dar sempre este exemplo que nós somos a porta norte de Lisboa. Há 10 anos, daqui a pouco, que temos previsto para a zona de Alcanena, entre Alcanena e Torres Novas, apoiando ali aquele eixo estruturante de confluência da A1 com a A23, que com o entroncamento, com a plataforma logística que existe no entroncamento, com as excelentes condições ferroviárias, que possamos criar aqui um motor também de desenvolvimento para a nossa região. Que a logística, que a fixação de mais indústrias, mais empresas especializadas possa aqui acontecer, porque na realidade nós temos que ter a capacidade e a coragem de, quando nos perguntarem quem somos, onde estamos, dizer que estamos em Lisboa, porque verdadeiramente é isso que vende lá fora, e aquilo que nós precisamos hoje é criar as melhores condições para que as nossas empresas sejam exportadoras, acrescentem valor à sua economia, e isso é determinante através de mão de obra qualificada, de melhores condições de trabalho para os seus operários, nomeadamente as questões que esta semana estiveram em cima da mesa com o salário mínimo nacional, tão importante para dignificar o trabalho e os nossos cidadãos, e que com isso possamos estimular as empresas não só a fixarem-se aqui, mas também a inovarem, a incorporarem desenvolvimento tecnológico, e com isso conseguirmos aquilo que é essencial para nos afirmarmos neste contexto regional, que é determinante, e termos as condições de fixar jovens, que é essencial não só para a nossa região, mas para o país. Quando vemos sair a geração mais bem qualificada de sempre, e o país não está a ter a capacidade de criar condições para que possam voltar. Muitas são as famílias que hoje estão fragilizadas por conta desta saída destes jovens que hoje falam inglês e que se sentem em casa em qualquer ponto do mundo, e que, se não tiverem condições para voltar, não vão criar condições, nomeadamente para a sustentabilidade social do nosso país, e isso vai ser inevitavelmente perturbador para as próximas gerações. Muito bem. António Gameiro, esta questão das regiões julgo que será consensual. Sim, nós eventualmente temos aqui uma divergência mais conceptual e de modelo. A minha moção claramente faz o mesmo diagnóstico e, portanto, o diagnóstico que os socialistas fazem sobre a regionalização vem de 1993, 94, quando o PS começou uma campanha muito forte por via do Jorge Lacão, e depois de um conjunto de camaradas que o acompanharam durante anos, até 98, ano em que o referendo chumbou esse modelo regional. Mas com grande arrependimento da direita, porque já 2 vezes no governo os vejo dizer: se tivéssemos feito a regionalização, só que esquecem sempre que o PS ficou isolado e que todos eles, os da esquerda e da direita, votaram contra esse modelo de regionalização, uns porque achavam que o retalho do território não era aquele, outros quanto ao modelo político. E a nossa diferença, eventualmente, é a de eleição e de legitimidade. Não sei se haverá condições, numa primeira fase, para pedir a legitimidade direta do voto ao povo, ou se, durante uma fase experimental nas regiões,
pudéssemos servir da legitimidade que os presidentes de Câmara já comportam, mas dou isso de barato, quer dizer. O que é verdade é que o PS deve aprofundar este debate neste ano até às eleições legislativas, de modo a, no Ribatejo e influenciando quem estiver no poder em Lisboa sobre esse modelo regional. Mas eu não confundo as coisas. É que a Maria do Céu disse aqui que nós precisamos dessa regionalização para afirmar o nosso desenvolvimento, mas depois acabou por dizer que nós devemos estar em Lisboa. Eu não acho que nós devemos continuar. Mas até para esclarecer, nós não devemos continuar na grande região de Lisboa e Valtejo. Nós já tínhamos defendido lá atrás, e portanto temos que ser coerentes, o PS distrital e nacional já tinha defendido uma separação de área metropolitana de Lisboa da Aliás, a minha moção diz isso claramente. Pronto, o que eu disse é diferente. O que eu disse é que, por exemplo, se eu for ao Brasil e perguntar a um brasileiro que viva a 150 km do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de São Paulo, que são duas áreas metropolitanas com uma grande densidade e que são aglutinadoras, ele o que vai dizer é que não mora a 150 km do Rio de Janeiro. Diz que mora no Rio de Janeiro. Tem mais peso. Claro. Que tem mais peso. Claro. E é isto que eu quero dizer. Mas do ponto de vista do turismo, nós estamos a servir-nos hoje disso, aliás. A nossa estratégia de turismo foi essa. E, portanto, não é bem assim, porque neste momento nós estamos a depender, nós, Sim, agora também do centro. Do centro, mas eu estou a dizer, o nosso modelo do PS. Não estou a dizer o atual existente do país. Estou a dizer o nosso do PS que implementámos em 2006 em diante. Bem, mas para dizer o seguinte, nós, de facto, temos que ter esse modelo regional muito trabalhado para o explicarmos com simplicidade às pessoas, para que as pessoas entendam que essa lei de descentralização administrativa e a criação das regiões é para beneficiar as populações, aproximando os níveis de decisão. Porque se as pessoas acham que a sua freguesia não deve fechar porque está ali alguém que lhe resolve o problema, com certeza não vão querer que o município encerre, não é? Mas depois tem que pensar que do município até Lisboa não há mais nenhum ente que lhe decida nada sobre a sua vida e nós precisamos de trazer essas competências que hoje são centralizadas para um nível regional, para que os presidentes de Câmara num Conselho Regional, os sindicatos, os empresários, as associações empresariais se sentem à mesa e debatam uma estratégia regional. Porque nós até estamos em contradição com aquilo que, quando aderimos à União Europeia, assinamos, que é uma Europa das regiões. E aquilo que estamos a fazer é aglutinar territórios que não têm nenhuma identidade com a cidade de Lisboa e com a área metropolitana e que são até de uma natureza completamente diferente quanto à produção de bens e quanto à atividade económica que desenvolvem. E, portanto, nós precisamos de nos afastar de Lisboa no sentido de nos autonomizarmos e termos aqui quem nos represente em condições e que conheça os problemas do dia-a-dia, como, por exemplo, hoje, a uma certa escala, os presidentes das comunidades intermunicipais e as comunidades municipais já tentam fazer. Mas agora só gostava de entrar no outro assunto, porque eu julgo que a questão da regionalização é bem introduzida e é um tema apaixonante para nós, mas eu julgo que o PS, para ganhar as eleições em 2015, precisa de introduzir no debate o tema da saúde. Porque nós não conseguimos captar a confiança de ninguém se não lhes dissermos que vamos mudar o atual estado de coisas.